E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas pra contar. Olá pessoal, tudo bem? Cá estamos mais uma vez, eu sou o professor Roberto Carlos com mais uma aula de História. Bem, uma aula sempre com aquele... vou começar com uma aula moderna. Essa aula de hoje é uma aula moderna, sobre estados modernos, trazendo o conceito de moderno, mais uma vez, relacionando, com a idade moderna, de como surgem esses estados modernos, em que contexto, mas de forma bem objetiva, observando alguns tópicos importantes, dessa sequência de acontecimentos. Então, vamos lá, vamos a ela. Lembrando que na última aula, na primeira aula sobre estados modernos, nós abordamos, colocamos ali Portugal e Espanha, naquela hierarquia dos estados modernos, vem Portugal primeiro, depois Espanha e alguns países da Europa ali, de forma tardia. Ou vieram numa sequência, tardia em relação, obviamente, a Portugal e Espanha. Bem, então, sobre os estados modernos, a gente vai estudar hoje, então, a estrutura, de como era essa administração do estado moderno, que tem uma relação muito forte uma relação muito estreita, na verdade, com absolutismo. Lembram-se do absolutismo, a figura do rei, do poder centralizado? Poder centralizado com alguns tons de... com alguns tons de cinza, Então, eu me refiro à burguesia, que está sempre presente, esteve presente, está presente nessa estrutura de poder, beleza? Então, sobre os estados modernos, Primeiro propósito do Estado moderno, que tem como característica o Estado absolutista, ou soberano, o rei, como a figura soberana nessa estrutura. Então, como centralizar esse poder? Existem alguns aspectos, que dão conta, que trazem essa característica muito forte do Estado moderno. Primeiro passo, Vocês lembram que na fase anterior aos Estados modernos era o feudalismo? Era um poder exercido, juntamente dividido entre os senhores feudais e a igreja, mas esse poder dos senhores feudais não era, como eu posso dizer, formalizado. O termo é: você tem que criar uma estrutura burocrática, ou seja, tarefas referentes à administração pública. Você cria cargos, você cria, então, a administração pública. Essa é a parte burocrática, no que ela veio se transformar, isso é outra história também, que mais? O que vocês sugerem, para exercer o poder? Lembram-se um aspecto do poder que está sempre constante na história das civilizações? Vamos lá. Militar. Poderio militar. Ou poder militar. Isso sempre esteve, esse aspecto, sempre esteve de braços dados com o poder. Um poder não se estabelece, porque às vezes o poder precisa se estabelecer pela força. Beleza? Poder militar, ou seja, isso incluía, logicamente, as forças armadas, os exércitos, como forma de combater possíveis invasores, nessas disputas territoriais, bem como conter a população, diante de possíveis revoltas, insurgências. Então, essa é a estrutura de um Estado moderno, Centralização política.
Essa centralização política, né, então, é você criar uma legislação, né, que possa abarcar todos os desculpa, todos os territórios, né, de um reino ou de um território, né? Então, essa centralização política, né, como forma também de administrar. E, não menos importante, né, como o governo, o poder pode se manter também. Ele precisa de forma de lucro, né, para poder se manter, além daquele aspecto daquela relação bem estreita, né, com a burguesia, um sistema de tributação, um sistema tributário. Isso diz respeito aos sistema tributário, diz respeito aos impostos, né, determinados por esse poder, assim, impostos constantes, regulares, né, para o poder se manter, né, e supostamente administrar, né, um território. Dentro dessa estrutura de estados modernos, então, isso configura o quê? Configura aquilo que ficou conhecido, né, a característica desses estados modernos foi o poder absoluto, né, que aí surge o termo absolutismo. Nós temos aqui, eles se manifestaram, temos os países em que eles foram estabelecidos, né? A gente falou de França, a gente falou de Portugal e Espanha. Essas características, então, se estenderam para todos esses países, né? A gente vai enumerar, usamos esses títulos com países para vocês se localizarem, identificarem que países empreenderam, aplicaram, implantaram esses governos absolutistas. Portugal, Espanha, França e Inglaterra, principalmente, né? São os países que despontam nessa estrutura de poder. Então, ele prevaleceu, né? Desde ali, já no partir do final da Idade Média, o poder começa a ficar centralizado nas mãos dos reis. Mas somente dos reis? Não exatamente. Eis que entra em cena novamente a burguesia. Agora, qual era o interesse da burguesia nesse apoio político? Por quê? Apoiava o governo, levando em consideração, tendo como objetivo que esse organizasse, né, o comércio e a economia, criasse condições favoráveis, né, condições favoráveis para o lucro, né, dessa burguesia. Então você precisa de um governo que possa criar implantar novas estruturas, novas formas dessas relações comerciais, relações econômicas. Então, a burguesia apoia politicamente e financeiramente esses reis, em troca de um sistema eficiente. Sistema eficiente significa o quê? Um sistema que promovesse um retorno satisfatório, né, para essa burguesia. Além disso, né, nós tínhamos nesse apoio, né, o clero, né, que também apoiava esse processo, né, esse poder centralizado. E assim, eu mencionei em alguma outra aula sobre os reis serem aclamados por vontade divina. A função do clero, a função da igreja nessa estrutura de poder era permitir que os próprios reis, né, esse poder absoluto pudesse emprestar essa ideia de que o poder estabelecido na terra era de vontade divina.
os reis tinham o consentimento da igreja, esse que é o termo, né? O consentimento para usar esse discurso. Sim, o discurso já vinha desde essa época, de poder usar esse discurso em benefício próprio, de alegar influência divina para a assunção desse poder. Tranquilo? Então, se é um poder absoluto, vamos falar sobre as leis. Eram leis determinadas, impostas, sem uma prévia consulta, aprovação, autorização da população. Por isso que é o poder absolutista, né? Ou seja, o poder de acordo com os seus interesses. Então, lembrando que esse poder, eu mencionei a igreja, claro que a igreja estava submissa a esse poder absoluto. Então, todos os luxos, né, dos reis, se a gente pegar nas imagens históricas, aquelas imagens ostentosas de reis, então provinham desses altos tributos, né, pagos pela população, de um modo geral, a população pobre, e então submissa, né, diante dessa hierarquia social. Como eu mencionei, né, sobre os exércitos, né, o porquê de um exército forte, do poder militar, para agir com violência caso essas classes, a população, os pobres, resolvessem, né, reagir. Então, essa é uma marca da estrutura do poder. Está muito claro, né? Poder de ordem, a gente pensa aqui do poder político, a parte burocrática, o sistema tributário, são elementos-chave para poder, então, implantar um governo absolutista. E não se esqueçam sempre, ou não se esqueçam nunca, né, do exército. Só com o poder do discurso das ideias, nem sempre pode se convencer, mas quando você tem o discurso e você tem o poder militar ao seu lado, poder das Forças Armadas, a possibilidade de persuasão melhora, né? Ela fica um pouco mais efetiva. Então, a gente vai trazer alguns aspectos, né? A intervenção do Estado na economia era essencial nesse momento, então, e que determinava esse enriquecimento, né, dos reis. Para isso, então, como obter essas riquezas? Então, o Estado implantava algumas medidas. Vamos enumerá-las. Vocês já se depararam com o metalismo? Metalismo, né, era esse acúmulo de metais preciosos, né, e que a partir, lembram lá, se a gente pegar o período aqui, a gente já contempla o período das grandes navegações, da expansão marítima, onde se explorava e se extraía os metais preciosos, que enriquecia, né, então, o poder na confecção de moedas, né, já surgia então a moeda em substituição àquelas trocas comerciais lá do feudalismo. Metalismo, já um princípio de industrialização ali. Desenvolvimento de indústrias, que esses produtos já continham um preço, né, apresentavam um preço bem maior do que aqueles produtos agrícolas, manufaturados, característicos da época. Esse termo aqui também, protecionismo, alfandegário. Esse protecionismo, então, era criar taxas, né, altas, né, para a entrada de produtos, principalmente, né, os vindo do exterior, e também fortalecer esse comércio, essa indústria nacional, né, evitando a saída de moeda para outros países. Enfim, esse protecionismo, então, era criar impostos altos, né, para a entrada desses produtos
estrangeiros. Outro aspecto a gente conhece muito bem, né? Ou nós brasileiros, né? Claro que na ideia de pacto colonial a gente tem uma relação muito próxima, uma relação muito íntima com esse assunto. O que foi o pacto colonial? As colônias, né? Então, colônias, vamos pegar o Brasil como exemplo, a colônia brasileira só podia estabelecer essa relação comercial com suas metrópoles, né? Colônias brasileiras com a metrópole. Que metrópole era essa? Portugal. Então, era a ideia de comprar barato aqui, né? Comprar barato aqui e vender caro, né? Nos outros países europeus. Vamos pensar aqui, retomando, né, uma das nossas aulas, para o Brasil, por exemplo, extraía-se aqui, não é que se pagava barato aqui, a ideia do escambo lá com os índios, né? Os índios faziam todo o trabalho, Portugal acomodava nas embarcações e exportava e depois, né, vendia para a tinta, vendia madeira para a confecção de móveis, etc. Um lucro absurdo, né? Então, essa é a marca do pacto colonial. Nós temos alguns outros aspectos. Balança comercial favorável. O que era essa balança comercial favorável? Exportar muito mais do que importar. Entendem? Ou seja, exportando entra mais moeda, né? Na época moeda, o termo era esse. Nesse processo de exportação entra-se mais moeda no país do que sai, do que você gastar com importação. Lembrando que, voltando lá na ideia de importação, as taxas eram bem mais altas e isso acabava contendo, né, a ideia de o aumento da importação, ou seja, exportar para fazer com que as moedas entrassem e não saíssem. Outro aspecto, essas medidas foram sendo tomadas, então, de forma gradual, né? Mas dentro de um período, foram medidas implantadas, né? Então cada uma a cada exigência, né, que se tinha em determinadas situações, né? Na questão do protecionismo, do próprio pacto colonial, mas estão todas interligadas, né? Esse monopólio, na verdade, dizia respeito, monopólio sobre o quê? Se a gente está falando da questão econômica, monopólio sobre todas as relações econômicas mantidas dentro, né, de um Estado, sobre quaisquer relações econômicas. Então isso trazia também muita força para o poder estabelecido, para a administração. A ideia era sempre de lucro. E por último, como já foi mencionado aqui, e talvez foi um grande salto, né, para o fortalecimento dessas monarquias, pelo menos, né, isso perdurou por algumas décadas ou por várias décadas, a já mencionada expansão marítima. Como vocês sabem, né, a gente já teve uma aula sobre isso, a expansão marítima foi aquela busca, né, busca de novas rotas, por exemplo, pelo Oceano Atlântico, né, que aí desencadeou essa descoberta aqui do nosso território. A ideia também de chegar à Índia, né, pelo Oceano Atlântico, né, evitando aquela rota ali, onde a rota do Mediterrâneo, onde a Itália exercia o monopólio. Qual o propósito, então, dessa expansão marítima, dessa busca por dominar novos territórios, a fim de dominar novas terras, extrair
metais, a possibilidade de encontrar ouro e prata, para aquilo que a gente já falou no começo, né? A ideia do metalismo, para então acumular essas riquezas, né? O Estado acumular essas riquezas a partir dessas excursões, dessa expansão marítima. Beleza? Então, sobre a aula de hoje, espero que tenha ficado claro esse eixo aí da atuação, né, do poder absolutista. Estados modernos, né, primeiro cria-se uma estrutura burocrática, de tributação, sistema tributário, o reforço, né, desse poder militar essencial, né, das Forças Armadas, por aqueles motivos que eu falei, não só para possíveis conflitos, combates por territórios em outros continentes, como também para conter uma possível insatisfação da população local, né? A repressão, então, vocês podem perceber que a repressão é constante na história, né? O uso da força para justificar, né? Para conter, né? Na verdade, esqueçam de justificar, para conter a população que sempre estava insatisfeita com as medidas, né? Tomadas por qualquer movimento contrário aos interesses dos monarcas absolutistas. Então, só um momento para eu apagar isso aqui. Eu espero que vocês estejam... É interessante acompanhar essas aulas na sua ordem cronológica, né? É importantíssimo observar-se isso, porque a possibilidade que a gente tem de conexão, né, de contextualização, fica um pouco mais clara. Então acredito que se vocês conseguirem assistir na sequência, vejam na primeira aula que estará à disposição, né, das aulas, com os acontecimentos históricos, sejam eles no Brasil, na história do Brasil, sejam eles na história geral. A ideia é sempre colocar isso de forma cronológica e sempre contextualizando essas ocorrências, né? Como eu não me canso de falar, insisto, elas estão sempre conectadas. Beleza, galera? Então, por hoje é só. Espero vocês, conto com vocês na próxima aula de História. Concentração, objetivo, e o resto vem. Grande abraço e até a próxima. Falou, galera!